Foi uma ideia, inclusive, falar, vamos chamar a Lívia de volta, porque ela ama tanto o projeto quanto a gente, isso é muito bom, né? Verdade. E no projeto Jasminas, nós trabalhamos com mulheres, né, que sofrem ou sofreram violências de todos os tipos, né? Somos terapeutas, advogadas, né? A Lívia, nossa secretária, e temos aí como objetivo trazer muita informação e acolher e apoiar mulheres mesmo, né? Eu sou a Roniara, eu sou psicóloga, sou doula, sou aromaterapeuta, cromoterapeuta, reikiana, teta healer, sou mãe de 4 filhos lindos e o universo feminino é algo que me encanta muito, assim. Acredito que pela minha avó, assim, ser uma mulher com uma força tão grande e já trabalhar com mulheres desde que eu me entendo por muito nova, eu acabei seguindo, né, esse estilo mesmo aí de vida dela, né, que é apoiar mulheres. Eu vi isso desde pequena, isso é muito importante para mim. E aqui em Brasília encontrei o Jasminas como uma fonte de estar trabalhando com isso de uma forma mais ampla, né? Aqui está a Ivana, que é uma mulher que está num grupo meu de mulheres que eu coordeno online, e a Manu, também trabalho com a Manu, Manu maravilhosa. Que honra ter vocês aqui, bem-vinda. E grata, Lívia, por aceitar meu convite de falar sobre esse tema que para mim é tão maravilhoso assim. Gente, eu fui convidada pela Rônia para a gente falar a respeito dos ciclos hoje, porque ela viu uma live, não foi, Rônia? Foi. Em que eu falava a respeito dos ciclos. Eu sou muito apaixonada por esse tema. Apesar de eu estar como secretária do Jasminas, eu também sou terapeuta, né? Sou aromaterapeuta como a Rônia. Trabalho também com xamanismo matricial, resgate de alma, curas espiritualistas, ervas, e inclusive um dos temas que nós vamos falar aqui hoje é sobre a limpeza de memórias uterinas, que nós usamos ervas para isso, né, Rony? Sim. E eu, ao contrário da Rônia, desde pequena, ouvi muito sobre a competição entre as mulheres, né? Sobre a coisa de a outra ser sua rival, a outra querer tomar o seu lugar, a outra querer tomar o seu companheiro ou companheira. Então, eu estou aprendendo muito ainda sobre o feminismo, porque eu não cresci nesse meio, né? Num meio em que as mulheres realmente têm a questão da sororidade. E a minha intenção em fazer parte do projeto foi justamente para isso, para permitir o despertar dessa mulher que é companheira e não da mulher que disputa espaço. E é uma alegria muito grande ter essa oportunidade. Eu entrei o ano falando que eu queria servir, que esse ano realmente eu precisaria servir, que tinha muita energia acumulada aqui para poder doar. E no outro dia a Rônia, Lívia, você quer voltar para o projeto? Foi a resposta. Foi lindo. É a sincronicidade das coisas, né, Lívia? E é isso. Exatamente. Quanto mais a gente se abre, né, para o despertar do feminino, para esse apoiar, né, umas às outras, mais isso vai acontecendo com a gente, mais amparada a gente vai ficando, né, os chamados vão chegando de um lado e do outro, e é muito maravilhoso e potente, muito. Sim, sim, com certeza. Acho que a gente pode abrir, né, a nossa conversa a respeito. Mulheres, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, podem escrever as perguntas no chat, que a gente vai conversando e à medida que o assunto for desenrolando, a gente vai respondendo, né, Rony? Sim. A gente vai fazer essa dinâmica. Se quiserem levantar a mãozinha também para
fazer alguma interrupção e pedir para repetir algo que a gente tiver dito também. Vamos, não é uma palestra, é uma conversa mesmo, é um bate-papo a respeito da mulher e da lua, né? Esse assunto tão lindo. Nossa, eu sou apaixonada, eu sou enluarada mesmo, e eu tenho honra disso. Eu sou aquela que vê a lua cheia e uiva, amiga. Você não faz isso todas as vezes. Eu fiz o meu ex-marido parar no meio da estrada, para o carro que eu vou uivar. Tipo, tá bom, vou parar, não tem jeito, para que eu vou uivar. Muito, eu sou apaixonada. Isso é fantástico, né? Quando a gente começa a se reconectar, é muito incrível. Deixa eu só ver aqui. Tá, beleza, tá todo mundo mudo. Uma coisa que me veio para a gente dar início a esse bate-papo, Rônia, foi o quanto a Lua rege as águas. O quanto a Lua rege as águas, né? Existe uma conexão muito profunda entre a Lua e as águas, sejam elas águas das emoções, sejam elas águas do mar, sejam elas águas dos rios, enfim. Tanto que quando a Lua está cheia, a influência sobre a água do mar é tão grande que as ondas ficam mais fortes. Então, é como se houvesse um magnetismo. E como o nosso corpo é feito de 75% de água, nós, mulheres, recebemos muita influência da Lua justamente porque a gente deságua, né, pelo nosso sangue, por meio das nossas luas, porque nós temos as luas internas, as nossas lunações internas. E por meio das nossas luas a gente deságua. E por essa razão nós somos consideradas como seres lunares. As mulheres são seres lunares, os homens são seres solares. Os homens também têm seus ciclos, mas são ciclos muito mais relacionados às estações do ano do que aos meses, como nós, né? Menses, menstruação, vem do latim mensis, que quer dizer mês. Então, menstruação e mês são coisas totalmente conectadas, né? Ciclos lunares estão totalmente conectados à Lua, ou à mulher. Isso é muito interessante, né? Porque se a gente for ampliar, né, essa questão do feminino e do masculino, a Lua é muito feminina, né? E o Sol é muito masculino. A Lua ela vem trabalhar mesmo com as emoções, todos nós, até dos homens, mas como nós somos, né, seres lunares, né? A gente é muito mais influenciada e os homens são mais solares, então são mais racionais, são mais ativos, são mais, né, expansivos, assim, em algumas mais duros, mais brutos, mais quentes mesmo na ação, e nós não, nós vamos ter esses momentos aí, né? Bem lunares mesmo, uma hora a gente está no pico, hora a gente está lá embaixo, e é por isso que eu queria muito fazer essa palestra para minhas pacientes verem, assim, para que elas trabalhem isso nelas, porque vai ajudar muito todas elas, né? Que é um divisor de águas na vida da gente, quando a gente observa. Sim, sem dúvida. Deixa eu só plugar o meu computador aqui na energia, que meu computador está precisando de sol, energia masculina. Peraí, gente. E outra coisa, a gente tem que lembrar que a Lua rege, né, todas as questões que estão relacionadas à água, né? Então, ela vai movimentar aí, né, as plantações, a fertilidade da gente, né, as chuvas, as marés, tudo aquilo que cresce, né, nasce, morre, tem tudo a ver com a Lua, vai ser muito influenciado pela Lua. Então, está tudo muito conectado. Gestação, por exemplo, né, as mulheres, quando engravidam, né, eu, como doula, fico muito atenta a isso, né, de perguntar para a mulher qual foi a lua que você engravidou, você sabe? Porque aí já dá para a gente saber um pouco, assim, ter uma previsão bem próxima de quando é que a mulher vai parir. Porque geralmente a mulher engravida, se ela engravidar, por exemplo, na lua cheia, muito provavelmente que ela vai parir na lua cheia.
Então, a gente já fica mais atenta, ó. Chegou, deu 37 semanas, vamos prestar atenção em todas as luas cheias a partir disso, que é muito provável que a mulher vá ter, né, vai entrar em trabalho de parto nesse momento. Então, a gente fica... Tudo que tem a ver com emoção, com crescimento, com desenvolvimento emocional, né? Está diretamente ligada à Lua. Gente, a Lívia caiu, que peninha. Mas Não, eu ela tô aqui, ó, eu aqui. tá bom, amiga. É porque ficou escurinha a tela, mas Sim. eu tô bem aqui, tô ouvindo tudo que você tá falando. E tanto ouvi que eu achei interessante que isso eu não conhecia, como eu conheço um pouco do universo de doulas, e é algo que eu quero aprender muito ainda com você. Eu não sabia que quando você engravida na lua cheia, a probabilidade de você dar à luz na lua cheia é grande. Gente, não sabia disso. São 10 ciclos lunares, amiga. O Oh, ideal, o normal, se não for prematuro, nada, são 10 ciclos lunares. É incrível. E é só ficar atento. Eu fico muito atenta. Tipo assim, ó, você engravidou em qual lua, tal. Então, eu fico já de olho. Toda lua cheia, o que está acontecendo? Né? Você engravidou na lua cheia. O que está acontecendo com oh, você agora? Como que você está agindo? Geralmente é quando as mulheres sangram no meio da menstruação, no meio da gestação. Tem tudo a olha. ver. Tudo a ver. Não, não sabia disso. Sim. É interessante isso porque o bebê, aonde ele está? Nas águas da mãe, né? Totalmente, total. Ele está ali É. totalmente, é como se ele tivesse quase uma lua mesmo ali dentro, sendo, né, amparado mesmo, cuidado, né? Muito Nutrido, lindo. né? Que Sim, maravilha. E a energia da lua é uma energia acolhedora. A energia da lua é uma energia materna, energia mesmo de acolhimento, de receptividade, de passividade no sentido de receber, de acolher, de vem cá, que eu cuido, né? sim. E eles falam muito das duas faces da lua, a face escura, que isso já é um assunto que vai um pouco além do que a gente pretende, mas falam que existe vida, né, na face escura, que eles ainda querem ir em busca disso. Eu acho muito fantástico. A Lua, para mim, é um assunto que vai horas. Aí eu já fui também lá na psicologia, já pensei, gente, é a sombra mesmo, né, que é o nosso lado obscuro, e o Sim, outra face que é o nosso lado iluminado, que a gente controla e mostra, né? E a sombra é aquele que a gente fica tentando, mas não tem como, vai aparecer. Uma hora ou sim. Olha que fantástico, adorei isso aí também. vários insights, amiga! Vamos lá que o assunto tá bom. Gente, para quem entrou depois, que já começou a nossa conversa, que o nosso bate-papo, pode ir colocando perguntas aí, pode comentando, levantar a mãozinha, que a gente, se for necessário, a gente interrompe aqui a conversa. Se alguém também quiser fazer alguma colocação e participar, não é um diálogo somente entre nós duas, é entre todas que estão aqui, tá bom? E, Rônia, vamos para aquela parte que a gente gosta muito de falar de cada uma das fases pelas quais nós passamos dentro dos ciclos lunares, né? Que depois que eu vamos. conheci isso, gente, realmente meu mundo virou, assim, meu mundo mudou. Porque é interessante que antes eu não observava o período em que eu estava ovulando. E no período em que a gente ovula é o período em que a nossa energia está máxima, né? A nossa energia está mais alta. Então, é o período que eu estou mais ativa, meu cognitivo realmente está mais rápido, né? Meu pensamento tá mais rápido, eu me sinto mais bonita, me sinto mais atraente, me sinto mais realmente disposta ao mundo. E eu comecei a colocar os meus compromissos muito voltados e condicionados a esse período. Porque na época em que eu estou menstruada, o meu desejo é me recolher, né? Ficar Sim. quietinha na minha ali, o mais quieta possível, sentir, viver aquele momento.
sem muita interação. E a gente também fica muito sensitiva, intuitiva, fica muito aberta, né? A gente recebe muito. Tanto que na medicina andina, que é uma das que eu estudo, que eu acho fantásticas, eles colocam um tecido ao redor do umbigo, né? Que é um tecido tramado pelas mamacitas, não me recordo o nome, e elas tramam esses tecidos e colocam, né, como uma proteção, e esses tecidos vêm com símbolos, né, vem com símbolo de prosperidade, vem com símbolo de proteção mesmo, de autocuidado, vem com vários símbolos. Existe essa recomendação, né, de se colocar esse tecido ao redor do umbigo para proteger as energias que vão entrar, né, em virtude da nossa alta sensitividade e abertura. Gente, e como que as coisas são interessantes? Não sei se você sabe que na história feminina africana, as mulheres usam uma iomba. Iomba. E eu tô com a minha aqui, que é de proteção, não tô usando ela ainda. Minha amiga mandou, mas eu tô assim, aqui atrás tem um aparato, você não faz ideia. E aí eu tô aqui com a minha iomba, você tá falando que eu tô lembrando, meu Deus, preciso colocar a minha. E é de proteção demais, a gente precisa aprender a cuidar dessa parte do útero, que é muita energia que vibra aqui. Sim. Né? Quando eu falo de tampar o bico, é usar proteções, usar esses símbolos, usar tudo isso, né? Agora, você falando aí desses ciclos, né? É uma coisa. E a gente está fazendo esse bate-papo aqui hoje, mulheres, justamente para isso. Para que a partir de aqui vocês façam uma reflexão e comecem a acompanhar os seus ciclos e façam uso disso, porque isso é uma ferramenta de cura muito poderosa, muito potente, muito forte. Né? Então, assim, é um acalanto mesmo na alma a partir do momento que a gente entende. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela quer que a gente esteja pronta e preparada todos os dias para trabalhar e para cuidar de casa, para cuidar de tudo. Só que nós somos seres lunares, então nós vamos acompanhar, nós vamos ter as nossas fases internas, né? E nós vamos ter as fases da Lua externamente influenciando a gente, né? Então é muito importante da gente perceber, né? Quais fases que a gente está, em quais fases que a Lua está, para que a gente consiga o máximo de equilíbrio, né? Se compreender, tipo, se permitir, né? O momento em que você estiver menstruando ou numa TPM, se permitir se acolher, né? Voltar para si, olhar para dentro de si, descansar, né? E quando tiver na lua crescente, na lua cheia, ovulando, né? Com todo o seu potencial, ir e fazer as coisas, se organizar realmente para isso, né? Para que a gente sofra o menos possível e viva com mais qualidade possível. Porque eu lembro quando eu não entendia essas fases, eu tinha luas minguantes em que eu achava que eu ia enlouquecer. E quantas mulheres que eu pego na lua minguante, eu marco, Lívia, lua minguante, qual signo? Fico atenta, porque eu já sei que eu vou trabalhar mais, entendeu? Então, eu preciso me cuidar mais também, porque eu preciso estar forte para que eu consiga amparar, às vezes, mais de 5, 10 mulheres que realmente estão mergulhando profundamente ali na lua minguante, né? E no ciclo dela. Sim. Nossa, as mulheres de Escorpião, então, devem receber uma influência absurda, né? Na época da lua minguante. Peixes, você aí, minha enluarada pisciana, que tá aí, mas tem outra enluarada minha pisciana que tá vendo aqui. Meu Deus do céu! As mulheres de câncer também, meu Deus, porque é muita emoção, é muito movimento, é muita coisa. Né? É muito. Isso, gente, é tão latente, isso é tão importante de observar, que eu saí recentemente de um lugar onde eu trabalhava
que na época em que eu menstruava, eu sou pisciana com ascendente em câncer. Então Nossa, é amiga. emoção com emoção ao cubo, sei lá, elevado à 8ª potência, e daí vai, né? E ele era muito machista, e aquilo me machucava muito, porque nós éramos em 4 mulheres regidas por um homem. E, nossa, para mim era muito difícil, não à toa que eu saí de lá, né? Não suportei realmente, estava me adoecendo, e o meu ciclo menstrual vinha cada vez mais forte. A cada menstruação era um derrame de energia absurdo, né? E, na verdade, uma limpeza também que eu estava fazendo de tudo aquilo ao qual ele nos expunha. Por isso a importância de observar. Na lua crescente, né, falando agora das deusas, como é que a gente pode olhar para isso? Na lua crescente, nós estamos donzelas. Nessa lua crescente, na verdade, perdão, a fase em que nós estamos na pré-ovulação, exato. Na pré-ovulação, a pré-ovulação é comparada à lua crescente, né? E nessa pré-ovulação, o nosso nível de estrogênio está aumentando e a nossa progesterona diminuindo, né? A gente acabou de sair ali do período menstrual e a gente vai entrando na pré-ovulação. É quando o nosso corpo começa a se reabilitar novamente, é quando a energia começa a subir de novo, é quando a libido começa a voltar, apesar de que tem algumas mulheres que, independente do ciclo, elas têm a libido, né, mais elevada, mas enfim, geralmente é quando a libido começa a aumentar um pouco. E por que a gente fala de donzela? Donzela é aquela criança que está se tornando adolescente, né, está indo para a fase adulta, que tem a primeira menstruação, que é a menarca, e é aquela alegria inocente, aquela alegria ativa, aquela É a alegria da nossa energia essência. adolescente mesmo, né? Aquela coisa de querer fazer, de ter várias ideias, de estar iluminada, de tipo assim, vamos lá, vamos fazer. E é isso, vamos lá, vamos fazer, né? Tem que se Isso. conectem aí, né? A gente fica Sim. mais analítica, a gente fica mais observadora, a gente fica mais criativa, muito mais atenta às possibilidades e oportunidades, né? Então, se a gente para e já sabe, a lua crescente está chegando, vou aproveitar isso o máximo, né? Vou me abrir o máximo para essa atenção, focar nisso. O que que eu vou ganhar? O que eu vou tirar daqui, né? Até porque a gente vai chegar lá, né? Mas você vai estar vindo de uma fase em que você deu uma descansada para isso. Então, você vai estar aberta mesmo, né? Aqui é o sol depois da chuva, totalmente. A fase da lua crescente é comparada também à estação do ano da primavera, para vocês terem ideia do quanto é uma fase em que a gente realmente está desperta, está florida, está solar, está aí, né, cheia de disposição. Uhum. E é interessante que nessa fase a conexão da lua com as águas, com a natureza, com a nossa natureza feminina, ela é tão profunda que nessa fase, na lua crescente, a seiva está subindo pelo caule, né? Ela está saindo da raiz, que é aquela coisa lá profunda, e está começando a subir. Então, é como se fosse uma energia nossa subindo mesmo, né? Exatamente. Os agricultores, acho que nessa época é a época em que eles não Deve ser fazem a plantio. aduba. Isso, Deve exatamente, a ser a época da aduba. adubação, exatamente, a preparação do solo, né, a adubação. Uhum. Sim. A Miranda E Gray, que é uma das mulheres que mais estudou aí, né, uma das que falam muito, né, dessas fases da Lua, ela fala que é uma fase para a gente iniciar novos projetos, né, colocar força, né, se você tem uma coisa para escrever, um projeto para fazer, uma coisa para apresentar, faça nessa Lua, nesse momento,
né, em que você está, né, a donzela, com a energia da donzela, que a tendência é fluir muito, muito melhor, muito mais fácil. Uhum. E quanto mais a gente se coloca na energia daquela fase, mais a gente pode aproveitá-la e mais a gente vive a nossa essência. Então é a época de sorrir mesmo, de brincar, mesmo que seja de coisas bobas, mas sorria, permita que o sorriso venha, o sorriso fácil, o sorriso de olhar para uma coisa, apreciar. Sabe a criança quando olha para a água? Ai, que lindo! Nossa, que fofo! Teve uma criança esse final de semana que olhou para mim, que linda! Sabe? Pequenininha, fofinha, assim, coisa mais linda. E é essa energia que a gente traz na donzela, né? E a gente precisa se entregar a cada uma das energias das nossas fases, né? A gente fica curiosa, né, também, curiosa, querendo descobrir as coisas, é isso mesmo. É uma época boa, gente, para vocês fazerem aí listas do que é que vocês querem, de como vocês podem desenvolver as coisas, que vocês têm vontade e não conseguem, né? É o momento para vocês investirem em ideias, é aproveitar aí que a mente vai estar bombando de ideias. E colocar tudo, vai anotando para desenvolver, vai desenvolvendo o que puder desenvolver, que é o momento. Né? Tem uma coisa interessante que eu queria colocar aqui, que no passado, quando não existia tanta luz, quando nós não éramos tão expostos a luzes artificiais, as mulheres, naturalmente, elas menstruavam na lua cheia, pela exposição a essa luz natural que a lua trazia, né? Então, as mulheres menstruavam naquela época. Hoje, como a gente é exposto o tempo todo a muitas luzes artificiais, por exemplo, eu com a luz aqui no meu rosto, num momento em que é um momento que eu estou prestes a dormir, vamos dizer, é o encerramento do dia. Isso não é certo, né? Estar na frente de um monitor com essa luz branca também não é certo, porque influencia muito no meu relógio biológico, né? A compreensão dele de que está prestes a dormir, a hora de deitar, não é tão clara assim. E do mesmo modo, nós mulheres fomos influenciadas por toda essa tecnologia que veio por todas essas luzes artificiais, e os nossos ciclos não ficaram tão conectados, na verdade, não tão sincrônicos com a Lua, né? Isso foi o início dessa mudança dos nossos ciclos não estarem realmente sincronizados à Lua. Mas nós, de tempos em tempos, menstruamos exatamente na Lua cheia. Toda mulher, isso é normal, porque os nossos ciclos... né? Sim, sim, os nossos Eu ciclos acho são... muito, muito legal da sincronicidade que você está falando, é quando a gente começa a andar, né, com mulheres e as menstruações começam todas a vir no mesmo momento. Aí é ótimo, Exato. todo mundo de TPM. Agora Não, aqui em casa nós somos 4 mulheres e um homem, né? E ainda temos dois animais que também, claro, são considerados como família, uma cachorra e uma gata. Então, somos 6. Nossa, todo mundo no mesmo momento. Sim, 3 de nós já menstruamos, né? Então, meu marido ele já sabe, até ele já entende das fases lunares, dos ciclos femininos. Precisa, para dar conta precisa, né? É. A hora fica quietinho, agora eu posso brincar mais. Tem que saber. Exatamente isso. Tem que saber. E aí, passando da crescente para a lua cheia, né? A lua cheia, ela traz a energia da mãe. Não necessariamente as mulheres que geram um filho, mas as mulheres que têm um útero. Todas as mulheres que têm útero recebem essa energia, na verdade, geram essa energia materna, que é uma energia de acolhimento mesmo, é uma energia de receber, de se doar, de ouvir mais, de maneira mais empática, né? De ter mais percepção do que pode ser feito em relação a um problema. A gente tem aquela coisa de ser mais resolutiva, né? De abarcar. E é a época em que a gente começa a ovular,
é exatamente a época da ovulação, e essa energia vem assim com muita potência. E é interessante que nessa época, na época da evolução, o nosso corpo, ele tem uma inteligência tão maravilhosa, ele é tão perfeito, que é quando a gente se torna mais atrativa realmente, né, pro sexo masculino, enfim, pro sexo que nos atrai, a gente fica mais atrativa. E isso é um mecanismo natural do corpo para permitir a reprodução da vida humana, né, a continuidade da vida humana. E é muito comum, quando dá a lua cheia, as maternidades estão lotadas de mulher parindo. Não é à toa, gente. Vocês podem ter certeza. Não é eu, todas as luas que eu só ganhei a Sofia na lua crescente. Os meninos foi tudo na lua cheia. Então, pra você ver, né? Três filhos nascendo na lua cheia, meu Deus do céu. Né? A lua cheia, além de se comparar, né, da gente fazer analogia com a fase da mãe, das estações é condizente ao verão. Olha que força, né? Que é onde as coisas estão mais quentes, né? Mais, né? Expressivas mesmo. Verão é uma fase, é uma época do ano, né? Que as pessoas ficam todas muito coradas, muito, né? Calientes, muito, né? Abertas mesmo. Sim. Muito interessante isso, da gente se perceber que nesse momento também a gente está mais carinhosa, expressa mais amor, né? Tá mais, igual você falou, mais disponível para ouvir, tá muito mais atencioso ali com as pessoas que a gente quer cuidar. Isso é muito legal. Não é que a gente está com todo mundo, a gente está mais conectado com as pessoas que a gente quer cuidar, que a gente ama, que a gente tem uma relação aí, pode ser de amizade, né, de afetiva, né, fraterna, mas a gente tá muito mais fácil de lidar com as relações até. Uhum, sim. E quando a gente está ovulando na lua cheia, é a sincronia perfeita, né? De ser a lua da maior energia e nós estamos com a maior energia. É muito interessante, é muito importante nós refletirmos quanto aos nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles profissionais, sejam eles entre mãe e filho, todas as relações de amizade. É o período em que a gente tem essa capacidade de reflexão mais profunda quanto aos nossos relacionamentos. Né? Estar ovulando na lua cheia te possibilita refletir mais quanto às suas relações. Sim. Como sugestão aí, esse momento da lua cheia é um momento excelente para que a gente alimente os nossos projetos, cuide dos nossos projetos, né? Dê atenção mesmo, olhe ali, né? Aquela coisa, né? O olhar do dona que engorda o gado, né? Sim. Esse momento, bem esse momento, assim, de olha e cuida, olha mesmo e coloca amor nisso, que a tendência a dar certo é muito maior. Sim, sim. Vou pegar água que é muito... Tá bom. À medida que os ciclos vão passando, mulheres, a nossa energia passa de uma energia para o externo, né, para uma energia interna. Então, lá na donzela, nossa energia está muito para fora, né? A gente está muito expansivo, a gente é a coisa da resolutivo e tal. Na lua, na fase de mãe, né, quando a gente está ovulando, a gente continua para fora, mas como a Rônia falou, é cuidar de quem a gente verdadeiramente quer cuidar, né? Então, é a energia do cuidado para quem está aqui, que a gente quer afagar realmente. A energia ainda está um pouco. Mas, à medida que a gente vai passando pelas fases do ciclo, a energia vai ficando cada vez mais para dentro. Nessa fase da lua cheia, a seiva das plantas estão totalmente nas folhas. Está totalmente assim no ápice. É uma coisa realmente
tá muito para Digo, né? fora, muito, sim, tá bem no ápice, né? A energia tá pulsando nas plantas. É quando a gente fica mais sedutora também, né? Mais cheia de boas intenções. Eu É, sou curiosíssima nessa fase. Adoro. gente, olha, para quem às vezes tem uma pequena perda de controle nas compras, não compre na fase de ovulação, no início, né, da pré-ovulação e nem na ovulação, porque você realmente gasta, Se joga, se se joga. joga, É se a lua joga. que a gente se joga. É isso. Sim, tem uma vendedora de semijoias, amiga minha, que eu falei isso para ela, eu falei, olha, geralmente quando as mulheres estão na ovulação, elas compram bem mais. Ela começou a marcar na agenda para visitar as clientes no período de ovulação. Eu falei, Deu super espertinha! certo, tenho certeza. E E é aí, isso, sabe? É muito isso, gente. A gente tem que usar esse conhecimento a nosso favor. Tá certíssima, sua amiga. Parabéns para ela. É isso. é Vamos verdade, aprender com as nossas fases, né? sem dúvida, com certeza. Sei lá, É, gente, se vocês ah, quiserem e puderem ligar o vídeo de vocês, aqui é um ambiente totalmente seguro, em que a gente pode confiar e compartilhar, enfim. Só se vocês realmente sentirem aí em seus corações, vai ser ótimo ver o rostinho de vocês, tá bom? E, como a gente disse, se quiserem fazendo perguntas, por favor, lancem aqui no chat. E aí, Rony, a gente passa então para a próxima fase, né? Que é cheia minguante, né? A gente que é que eu começa. adoro falar sobre ela. Adoro É, falar. então conta aí Adoro. para nós, conta para nós da Adoro minguante. que é a fase que a gente, geralmente as mulheres estão mais sensibilizadas, né? Todas nós ficamos muito sensibilizadas nessa fase, né? Cai muito o nível de energia, a gente fica mais chorosa, a gente fica muito introspectiva, a gente fica não mais do que na lua nova, a gente vai ver lá, mas essa fase a gente fica muito reflexiva e geralmente eu falo com as minhas pacientes o quê? Começam a retornar para a gente questões que a gente deveria finalizar, porque a lua minguante já nessa fase, né? De finalizar mesmo o ciclo, né? É a fase que a lua está morrendo, que a lua está, né, findando a energia. Então, a gente vai fazer muito esse movimento, né? Do emocional ficar mais abalado, né? Então, o que acontece? As mulheres geralmente tendem a achar que estão muito depressivas, ou algumas tendem a achar que estão enlouquecendo, que estão muito entristecidas, mas é importante as mulheres entenderem que vai passar, né? Eu tenho um grupo de mulheres e nessa semana eu tive uma lua minguante para mim em aquário. Agora foi super difícil. Eu fiquei muito chocada, assim, porque eu, de repente, não consegui dormir, muito cansada, muito exausta, não conseguia dormir, e começou a vir no meu pensamento questões que eu tinha que deixar passar e que eu não tinha ainda trabalhado, né? Então eu fui martelando aquilo na minha cabeça, chegou uma hora que minha cabeça começou a doer, porque eu não soltava aquilo, e aí fiquei com uma dor de cabeça, minha cabeça abria, era 5 horas da manhã, eu estava pedindo ajuda ao meu ex-marido, pelo amor de Deus, vem aqui cuidar de mim que eu realmente não estou bem. E ele veio, eu falei, olha, a lua, eu sei que é a lua, mas eu preciso de um remédio para dor de cabeça, vai passar. E ele já entende tudo disso, que cansou de ouvir, né? E já, igual seu marido, né? Que já está Sim, conectado. E aí, tipo, é isso, né? Precisando do meu espaço, ficar quieta, né? Para me colocar tudo isso para fora, deixar esses ciclos morrerem, deixar esses ciclos findarem, né? E às vezes, quando as mulheres resistem muito, elas sofrem muito, muito, porque fica com um pensamento repetitivo de coisa que precisa finalizar e não dá conta, né?
precisa ficar mais quietinho em casa, mas não tem como, e fica exausta demais, aí acha que a exaustão não vai passar, a exaustão vai passar, né? Se vocês puderem se organizar nessa fase, para que vocês tenham mais tranquilidade nessa fase, possam diminuir o fluxo de trabalho, façam isso, porque realmente é muito importante, né? Essa lua, ela se conecta com o outono. Olha que interessante, Sim. que é quando as folhas estão caindo, que quando as árvores estão deixando toda a natureza, né? Está findando aí para retornar novamente. Muito lindo. É interessante que você falar do outono, o outono ele libera as folhas velhas e que não servem mais para a árvore, para que novas folhas venham, né? E é exatamente isso que acontece conosco nessa fase, na fase da TPM. Eu não chamo mais TPM de tensão pré-menstrual, eu chamo de tempo para mim, sabe? Eu mudei, porque a gente precisa muito disso. É como você falou, o mercado nos exige, né? Tudo que é externo nos exige que estejamos exatamente da mesma maneira, independentemente do nosso ciclo, da nossa fase do ciclo. E isso é femininamente impossível, né? A gente passa por fases. Não dá. Não dá. Essa fase a gente chama de a fase da feiticeira. É muito rico quando a gente observa os nossos sonhos nessa fase. Porque aqui, diferente das fases anteriores, a nossa energia começa a entrar cada vez mais, né? Aqui a seiva das árvores está descendo de volta para a raiz, ou seja, a energia está indo para a terra, está indo para o interior. E quando a gente fala em energia ir para o interior, a gente começa a acessar as sombras. Diferente da lua nova, que é um acesso total, né, Rônia? Na lua nova já é assim, a gente fica de cara com as sombras, é um mergulho profundo. Mas aqui ainda, na fase da feiticeira, a gente está começando a acessar. Então, nessa fase da TPM, do tempo para mim, a gente precisa olhar para como nós nos relacionamos com nós mesmas, né? O que a gente está deixando de prover para nós mesmas? Como é que a gente está se relacionando com o nosso próprio corpo? Como a gente está se relacionando com as outras pessoas no sentido de nos doarmos demais e olharmos de menos para nós mesmas? É por isso que a gente entra, às vezes, em tanto conflito nessa fase, porque a gente precisa se olhar, a gente precisa se aquietar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa colocar uma meinha no pé para que os pés não fiquem frios, porque isso vai fazer com que o nosso fígado fique frio, consequentemente, quando a gente for menstruar, né, quando a lua descer, a gente tem coágulos de sangue que são em virtude de um descuido na TPM. Claro que tem outras razões fisiológicas, mas isso é um dos sinais de fígado frio que a gente tem, porque o pé fica gelado, a gente anda descalça no chão. É importante, sim, mas nessa fase do tempo para mim, da TPM, a gente precisa cuidar dos pés, aquecer, é o nosso contato com a terra. É quando a gente está dizendo, quando a gente aquece os pés e cuida dos pés, a gente está dizendo para a terra, daqui a pouco eu deposito aí meu sangue, então eu me aqueço para te oferecer o que eu tenho de melhor, que é o meu sangue, que é oferecer a lua, né? Plantar a lua. E aí a próxima fase? Próxima fase, lua nova, né? É para a lua nova. Na lua nova é a fase da anciã, né? É quando a gente está totalmente para dentro. A seiva das árvores, das plantas, desceu para a raiz, né? Um aprofundamento mesmo da nossa energia, a energia está toda para dentro, a lua está escura, então a posição da Terra em relação à lua fez com que a lua se escurecesse, né? Que a gente já sabe que a lua não tem luz própria, que é a sombra da Terra que faz com que ela mude de iluminação.
E aí é quando a nossa lua desce, né? Quando a gente realmente deságua todas essas emoções que foram trabalhadas ao longo de cada uma das fases do ciclo. E na fase menstrual, a recomendação é que a gente realmente viva essa fase menstrual, mas tentando nos acolher com amorosidade, com carinho, né, permitindo que essas águas fluam da melhor maneira. Tem mulheres que na fase anterior, elas têm retenção de líquido, né? Retenção de líquido tem muita relação com a falta de permissão das emoções, né? No sentido de olhar para as emoções, poxa, eu sinto raiva? Sim, eu sou um ser humano que está aqui, tem corpo e alma, estou encarnado aqui e tenho o corpo e alma. O corpo, ele é que está aprendendo, que veio aqui para aprender a se relacionar. E uma das formas de aprender a se relacionar é lidar com as emoções. Então, a gente retém muito líquido porque retém muitas emoções, né? As águas do corpo, se não trabalhadas, elas são más águas, ou seja, mágoas. Eu Sim. falo que as mágoas são as más águas. Total. E a gente pode observar, por exemplo, em gestantes que incham demais, que retêm líquido demais, geralmente são gestantes que estão com acúmulo de sofrimentos ali, acúmulo de emoções, e uma das coisas que eu falo, chora, né? Coloca uma coisinha aí que você chora, vê um filme que você chora, vai ver umas fotos aí de família, vai fazer isso, porque, gente, desincha, é incrível, né? A gente precisa aprender que chorar é natural, que é saudável, que a gente pode sim, né? Mas, amiga, eu gosto muito mais da lua nova do que da lua minguante, viu? Porque eu acho que na lua minguante a gente já colocou tudo para fora que tem que colocar, e aí a gente vai fazer esse mergulho, mas renovada mesmo, sabe? Renovada. Aí a gente vai ver o quê? O que a gente pode fazer para melhorar? A gente vai olhar para dentro para isso. Na lua minguante a gente olha, começa a mergulhar para limpar. Na lua nova, a gente chega, né? O ideal é que chegue limpa para que a gente comece a planejar, a pensar nas coisas, né? A lua nova, além de anciã, ela se conecta com o inverno, né? E olha para você ver, é o momento também de, né, super se fechar, deixar as coisas irem. O que a gente faz no inverno? A gente coloca roupinha de frio, a gente se acolhe, a gente fica mais, né, quietinho, tende a ficar mais quietinho, né, hibernar, né, dependendo do lugar do inverno, a gente vai hibernar. E é um momento maravilhoso para a gente cuidar da casa, para a gente fazer comidinha gostosa para a gente fazer esse tipo de acolhimento, assim, né? De cuidar, arrumar as coisinhas na casa. A lua minguante, você pega e doa tudo, você, no guarda-roupa, fazendo analogia aí. Lua minguante, você vai lá, o seu guarda-roupa, tira tudo que você não vai usar mais. A lua nova, você vem e coloca tudo no lugar que ficou. Olha que delícia. Aí tudo aquele povo virginiano adora, né? Tudo coloca, você está disposta a fazer isso. Lua nova, a gente geralmente está disposta a fazer isso, né? A cuidar das coisas, né? A organizar a vida, para que quando a gente chegue na lua crescente plena, só arrasar. Uhum. Maravilhoso. E essa coisa das dicas, né, de como a gente pode usar essas fases a nosso favor, eu acho fantástico, porque, tá, ok, a energia é mais para fora, sim, mas como é que eu posso usar isso ao meu favor? E isso que você falou de, na lua minguante, limpar o guarda-roupa é o que não serve mais, o que não presta mais, é como o outono que está jogando fora as folhas que já não servem mais para novas folhas entrarem, né? Eu acho isso incrível. Nossa, é maravilhoso. E não assim, é um diferencial imenso na vida da gente quando a gente entende isso, né? Por que eu estou assim,
né? Por que que na lua minguante, às vezes, a minha casa fica completamente bagunçada, eu não consigo organizar a louça, às vezes, né? Porque eu escuto muito isso, eu não estou conseguindo nem lavar minhas vasilhas, eu não preciso, agora não. Pelo amor de Deus, descansa. Não, faz um chá, toma um banho quente, né? É, Aí na lua nova a gente já chega tipo assim, eu quero deixar isso tudo bonitinho, quero arrumar isso tudo. E isso, gente, imagine isso a nível de projeto de vida. Você entendendo que na lua nova é um momento em que você vai começar a ter novas ideias, e aí você começa a notar. Na lua crescente, você vai lá e planta suas ideias. Na lua cheia, você dá atenção para aquilo. Na lua minguante, você vai lá parar o que não deu certo. E bora continuar assim, porque a gente vai produzindo, 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 aproveitando mesmo os nossos momentos, a nosso favor. Né? E se sim, perdoando naquele momento que a gente não tiver ok, em que a gente realmente estiver desconectada, né, desconcentrada, vai passando, vai ficar sim, tudo bem. Se a gente aprende a respeitar isso, fica muito mais fácil também, né? Diminui aquela cobrança maçante, né? Que é uhum, isso sim é enlouquecedor, isso sim é algo que desestrutura, né? Se você sim, ficar preso nisso, é terrível. sim, sim. E existem mecanismos também, existem artifícios, né, que a gente pode utilizar para fazer com que cada uma dessas fases elas sejam sentidas sem influências externas. Eu falo isso quando eu falo das memórias que a gente carrega no útero, né? Vou contar uma história bem breve para vocês. Eu comecei a menstruar muito, do início do ano passado para cá, investigando, investigando, e não encontrava nada por exame de imagem. E aí, em setembro, a ginecologista indicou que eu fizesse uma videohisteroscopia, né? Que aí lá em loco mesmo, olhar o que, que tem, retirar material para fazer uma citopatologia, é isso? Acho que é isso, citologia. E aí retirou um mioma, que eu desconhecia totalmente, e era um mioma grande, do tamanho de um feto de 3, 4 meses, né? Do tamanho de. Era grande. E isso estava fazendo com que minha menstruação viesse muito forte. E aí, quando a gente começa a olhar para questões da nossa ancestralidade, a gente vai vendo o quanto o nosso útero sofre com isso. Porque o mioma, ele é como se como se fosse a energia de uma criança que não foi gerada, que não foi, que a gestação não foi para frente, né? De uma criança abortada. O mioma é a energia de uma criança abortada. E geralmente é das nossas avós maternas. A nossa conexão útero a útero é muito maior com as nossas avós maternas do que com a nossa mãe. E a minha avó sofreu vários abortos, né? Porque naquela época, na roça, né? Eu não tinha estrutura, enfim, ela teve 13 filhos, mas deve ter abortado uns 3. E veio materializada essa energia em mim, né? E aí, a limpeza, essa limpeza que a gente faz dessas memórias, é legal a gente fazer uma vez ao ano. E a gente faz com várias plantas, né? Tem tanchagem, artemísia, alho, babosa, são várias as que a gente pode utilizar. E cada uma delas vem com uma energia para potencializar o que já existe na gente. E é um processo que a gente faz, né? A gente começa pelo alho e babosa, o alho a gente ingere, o alho é antifúngico, antibactericida, antioxidante, enfim, a gente engole mesmo um dentezinho de alho e ele trabalha, além de tudo, ainda ajuda na imunidade. E nesse mesmo período em que a gente está trabalhando com alho, a gente trabalha com a babosa também. Babosa a gente retira a casca, pega o invólucro interno. Se vocês tiverem a curiosidade de cortar uma babosa, não sei se já usaram, mas além de usar no cabelo, né, o aloe vera no cabelo, a babosa Vida. também introduzida no canal vaginal, ela faz uma limpeza muito profunda. Então, o alho vem para espantar todas aquelas energias, né? Tem a história do vampiro que utilizava alho consigo para espantar as energias ruins.
E é bem isso, o alho trabalha dessa forma, ele dissipa, ele afasta, ele limpa, ele expurga, né? E tem mulheres que quando começam a ingerir alho, dá espinha no rosto, porque é uma limpeza, é uma desintoxicação mesmo. E a babosa a gente introduz na vagina, isso a gente faz por 10 dias, né? Depois a gente passa para cada uma das próximas fases e ervas, que é a tanchagem. Mas esse trabalho ele é feito com uma investigação. E a investigação vem de como foi a sua gestação, como foi o seu nascimento, como era a sua conversa com a sua mãe em relação à menstruação, como você encarou a sua primeira menstruação, como foi seu primeiro ato sexual, foi traumático, não foi traumático, se você sofreu um abuso sexual na infância, tudo isso fica registrado no útero, né? Desde os abortos que a avó sofreu até esse momento da vida, as raivas que nós passamos, as relações fracassadas, as relações sexuais com homens que tinham várias outras parceiras. A gente fica com miasmas energéticos conectados ao útero. E aí, por essa razão, às vezes a gente tem a menstruação aumentada e desconhece, né, a origem. Como eu estava investigando, eu tinha um mioma, mas sem dúvida existiam muitos miasmas energéticos dos meus parceiros, né, os parceiros anteriores, desde a minha primeira relação sexual e desde várias outras coisas que eu vivi em relação ao útero. Nossa, eu acho isso fantástico. Eu trabalho muito com a vaporização do útero, né, amiga? Não sei se você sabe. Maravilhosa, né? Amo, amo, amo. Eu gosto de fazer assim. Antes da pandemia, eu estava trabalhando mais, porque dava para fazer, eu fazia grupos, né? E assim, eu acho ideal que a gente faça umas 4 vaporizações ao ano e que a gente escolha uma vaporização por lua, para a gente realmente estar trabalhando, né, plantas relacionadas ali por exemplo, na lua minguante a gente trabalha limpeza, né, na lua cheia a gente usa para potencializar o útero. E por aí vai, assim, eu acho fantástico, assim, acho que toda mulher deveria fazer mesmo esses cuidados mesmo com o útero, seja lá qual for, né? Porque é muito importante. As reikianas aí, por favor, apliquem reiki no umbigo, gente, no chakra sexual, porque é muito importante, muito. Sim. A gente liberando essas memórias de sofrimento, né, das nossas ancestrais, a gente se conecta muito mais com a nossa essência e vivencia as questões, né, do dia a dia com muito mais tranquilidade. A gente vai podendo liberar, né, mesmo mágoas, rancores, crenças que limitam, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Às vezes a gente não entende, e isso são marcas que a gente está carregando das nossas ancestrais, né? Sim, sim, sem dúvida, com certeza. Nossa, recentemente eu fiz um trabalho exatamente sobre isso, eu posso trabalhar, eu posso servir sem ser queimada na fogueira. Eu trazia essa energia de não poder produzir, não poder aparecer, de precisar sempre ficar na obscuridade, né, escondida, porque senão eu poderia ser queimada na fogueira. Isso é uma energia, né, que vem de tantas mulheres da minha família que infelizmente passaram por isso, mas hoje a gente não precisa mais viver isso, a gente pode sim trabalhar, a gente pode sim servir, a gente pode sim resgatar almas sem o medo podemos de... ser femininas, podemos ter nossos ciclos, Podemos ser podemos bonitas, podemos... sim, tudo exato, isso. exato. Que bom que a gente está vivendo nessa época, né? E podendo falar sobre isso, assim, com tranquilidade, né? Porque se fosse antes, ai, ai, ai. Sim, já seríamos queimadas só na primeira palavra. Seria. Rônia, eu acho que a gente chegou agora ao final, né, da nossa conversa. As meninas hoje ficaram caladinhas, mas teremos novas oportunidades para a gente compartilhar mais desse conhecimento ancestral maravilhoso, né? Sim, sim, É gratidão. de no mínimo 7.000 anos antes de Cristo.
Nossa, pensa que maravilha, né? Não Nossa, é? é muita coisa, muita coisa. Hum, hum. Nossa, que bom, gratidão, Lívia, foi ótimo, foi maravilhoso, foi tão tranquilo assim, né? Foi do coração mesmo, né? Fluido, né? Gratidão às meninas que participaram, muito grata, né? A gente está fazendo aí, né, a Semana da Mulher, né, pelo Projeto Jasmina, já teve muita coisa legal. Amanhã tem mais, não tem, Lívia? Tem sim, amanhã nós teremos yoga para gestantes, se eu não me engano é às 18, às 19 horas. E teremos também a formação para novas voluntárias às 18h30. Nós temos inúmeras inscrições, graças a Deus. Temos Lindo! 66 inscrições até este momento. E a gente está Que super bom. feliz, super extasiada com isso. Sim, sim. Até mais, então, até breve, né, amiga? Até, amiga. Tchau, mulheres. Gratidão pela presença. E se tiverem qualquer coisa a compartilhar, é só mandar para a gente no Zap. Isso. Hum. Beijo. Obrigada a você, Manuela. Beijão.